Gravando. E aqui ao vivo. Peraí, viu? Deu de ser ok. Tá ok. Boa tarde, vamos dar início a mais uma live com transmissão aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje à tarde nós vamos ouvir as fisioterapeutas do município, algumas fisioterapeutas do município. Não é? Mas antes eu queria, nós depois também vamos fazer uma outra live, mas já queria aqui falar do Alô Saúde Coruripe, que é um número de telefone que está disponível. Estão ficando médicos de plantão das 8 horas da manhã até 16 horas, que vocês vão poder estar ligando ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp para tirar dúvidas a respeito do coronavírus, tá certo? Então o número, eu vou falar, mas a Isla vai colocar aí nos assuntos, nas perguntas, e vocês vão poder pegar esse número, como também nós vamos estar dispondo dele nas redes sociais da gente. O número é o 99347-0484. 99347-0484. Esse é o número do Alô Saúde Coruripe, e vocês, a partir de agora, vocês vão poder estar tirando suas dúvidas com os profissionais médicos que estão lá das 8 da manhã às 16 horas, tá certo? As dúvidas a respeito do coronavírus, tá bom? Tem muito cuidado para não estar congestionando, tentando falar outros assuntos ou querendo uma consulta. Esse Alô Saúde não é para consulta nem para outros temas. Ele é exclusivo do município para as dúvidas a respeito do coronavírus. Então, como eu falei, hoje agora nós vamos iniciar, não é, a live com as fisioterapeutas, tá certo? Elas vão falar a respeito dos exercícios respiratórios. É bom que a gente compartilhe essa live, que a gente convide agora, quem estiver assistindo, passe a convidar as pessoas que fazem parte da sua rede. A live, quando terminar, ela vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube, tá certo? Que a gente também vai estar passando para vocês o endereço desse canal, como é que vocês vão estar acessando lá. E é isso, para que tenha sucesso, para que a gente atinja o maior número de pessoas, a gente conta muito com todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, para que vocês convidem, compartilhem e prestem atenção nas informações da página da Secretaria Municipal de Saúde no Instagram, como também da Prefeitura Municipal de Coruripe, que a gente vai estar informando os dias e os horários das outras lives que irão acontecer todos os dias, tá certo? Só um número para ver se vocês fixam: 99347-0484. É um número que vocês vão poder falar pelo WhatsApp e vão poder também estar ligando, tá certo? Então eu quero chamar a Mariana, a fisioterapeuta Mariana, que vai participar da live agora, a fisioterapeuta Luana e a fisioterapeuta Mara. Boa tarde, minha gente. Sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mara Etienne, sou fisioterapeuta, trabalho aqui pela Secretaria Municipal de Saúde de Coruripe. Boa tarde, gente. Meu nome é Luana, eu sou fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana e também sou fisioterapeuta daqui da Secretaria de Saúde. Bom, nós iremos falar hoje sobre exercícios respiratórios. Como nós estamos vivendo esse isolamento social, então em casa é importante que as pessoas deem continuidade às suas atividades para que não fiquem ociosas. Tem algumas pessoas que têm relatado que têm sentido dificuldade em respirar, que é a chamada dispneia. Então, para isso, nós precisamos, antes de qualquer coisa, deixar claro para as pessoas que o padrão respiratório correto que deve ser utilizado é o padrão diafragmático. E o que significa isso? O padrão diafragmático é quando a gente respira colocando todo o nosso ar na barriga. Então a gente puxa o ar, certo? Enche a barriga de ar e depois a gente solta esse ar. As pessoas costumam respirar de maneira errada, respirando aqui na parte superior do pulmão. Aqui é o nosso ápice pulmonar e aqui é a nossa base pulmonar.
Então, aqui na nossa base pulmonar é exatamente onde a gente consegue ventilar mais ainda o nosso pulmão. A nossa capacidade pulmonar, ela é muito maior na base do que no ápice. Então, é necessário que a gente tire da nossa mente aquela ideia de que a gente tem que encher o peito de ar. Não, a gente tem que encher a nossa barriga de ar, tá certo? Enche a barriga de ar, depois a gente solta esse ar, certo? Então, esse é o padrão respiratório correto. Por que que muitas das vezes as pessoas sentem dor de cabeça, tensão nos ombros, dor na cervical? Porque respiram usando a musculatura superior, que a gente chama de musculatura acessória da respiração. E como o nome já diz, a musculatura ela é acessória, ela não é a principal musculatura da nossa respiração. Então, sendo assim, é preciso que a gente comece a treinar o nosso padrão diafragmático, que pode ser feito com o paciente sentado ou deitado de barriga para cima. E o melhor horário para se treinar esse tipo de padrão respiratório é antes de dormir, porque todo mundo já fez todas as suas atividades, está bem descansado, então é a hora de você se concentrar para que então você consiga adquirir esse padrão diafragmático. E esse padrão diafragmático nada mais é do que aquela respiração que a gente vê muito o bebê fazer, que é levantar e abaixar a barriga. Então, uma das maneiras de você fazer esse exercício é colocando a mão aqui embaixo das costelas, as duas mãos, e se concentrando para puxar todo o ar e levar em direção à barriga. E depois soltar esse ar, certo? Assim é que deve funcionar. Então, nesse ponto, a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, não se aprende esse padrão diafragmático em um dia, certo? E também assim, não indico a vocês que vocês treinem esse padrão durante um dia todo. Não, porque você pode sentir tontura, até mesmo um cansaço, uma falta de ar realmente. Por quê? Porque a musculatura que você está solicitando, ela também vai entrar em fadiga muscular, certo? Então é necessário que você vá, com o passar do tempo, treinando a sua musculatura, o seu padrão diafragmático. Todos os dias você faz um pouquinho. Então, deitou lá na sua cama, coloca as duas mãos abaixo das suas costelas e vai concentrando, puxando o ar em direção à sua barriga, ao seu abdômen. E depois você solta esse ar. Outra coisa muito interessante que a gente precisa entender é que, além das pessoas respirarem errado e utilizarem esse padrão superior, a gente também vê muito esse padrão superior em algumas patologias respiratórias que desencadeiam a dispneia, que é a dificuldade de respirar. Uma dessas patologias respiratórias que geralmente ocasiona muito essa utilização da musculatura acessória é a nossa conhecida asma, né? Geralmente um asmático você percebe que essa musculatura respiratória dele está sendo muito solicitada, tá certo? Então é muito comum que aconteça isso. E também em pessoas que estão com alguma crise de ansiedade, você pode perceber também essa utilização dessa musculatura acessória. Então, como nós já sabemos que essa musculatura, ela não é a principal da nossa respiração, e sim o diafragma, que é o músculo que fica aqui no nosso abdômen, logo abaixo das costelas, certo? Então, sendo assim, a gente precisa trabalhar alongamento dessa musculatura acessória, tá certo? Uma vez que ela é sempre utilizada de maneira errada. Então, para que nós possamos fazer alongamento da musculatura acessória da respiração, o paciente deve ficar sentado com os pés bem apoiados no chão, certo? Coloca uma mão assim por baixo das nádegas, certo? A gente chama isso de sentar sobre a mão, né? Então, a gente pega uma mão, certo? Coloca aqui na cabeça e faz uma inclinação lateral, tá certo? Aí aqui a gente tá alongando essa musculatura lateral aqui da nossa cervical, tá certo? E esse alongamento ele pode ser feito durante 30 segundos
ou durante 5 ciclos respiratórios, tá certo? Contou 30 segundos ou 5 ciclos respiratórios, você retorna, coloca a outra mão embaixo da nádega e faz o mesmo procedimento do outro lado, tá certo? Conta novamente até 30 segundos ou 5 ciclos respiratórios. E você pode fazer isso durante 5 repetições, certo? Ou 5 ciclos respiratórios 5 vezes, ou 30 segundos 5 vezes. Outro exercício que pode ser feito também, mais uma vez a mão embaixo da nádega e a gente pega aqui, ó, coloca a cabeça assim na lateral, tá certo? Baixa um pouco essa cabeça e com a outra mão a gente vai aqui, ó, alongando também a musculatura cervical já na região mais posterior, tá certo? Região do trapézio, tá bom? Conta mais uma vez 5 ciclos respiratórios ou 30 segundos e faz a mesma coisa no outro lado, tá certo? Roda a cabeça, baixa um pouco e empurra para baixo um pouco a cabeça e faz esse alongamento de trapézio, ok? Outra musculatura que também a gente pode trabalhar é o esternocleidomastoide, certo? Que fica aqui nessa região frontal. Podemos fazer assim, certo? E contar 30 segundos também, ou 5 ciclos respiratórios, tá bom? E assim estaremos alongando o esternocleidomastoide bilateralmente, tá certo? É isso aí. Mais uma vez, o tempo é esse. Faz 5 repetições de 5 ciclos respiratórios ou 5 repetições de 30 segundos. Tá bom, pessoal? Dando continuidade, pessoal, ao que a nossa amiga falou, a gente vai falar agora também aqui um pouquinho sobre a expansão pulmonar. O que acontece nesse período de isolamento, né, meninas? Isolamento social, muita gente fica em suas casas e deixa de fazer algum exercício. E esse exercício é bom ser associado com a respiração. E um dos sistemas nesse tempo que está sendo atingido é o que? É o nosso sistema respiratório, né? Então, tudo que a nossa amiga falou aqui é correto. Então, a gente precisa saber o objetivo de cada um desses exercícios. Então, o objetivo da expansão pulmonar é o quê? Eu vou estar fazendo o quê? Aumentando a minha caixa torácica, ela vai estar se expandindo, eu vou estar levando o quê? Para os meus pulmões, né? Ele vai tendo uma melhor elasticidade. Não é isso, meninas? Isso, até mesmo a posição, né, que a gente fica em casa, muitas vezes na televisão, deitado, não deixa com que a nossa caixa torácica se expanda e volte, né? Então, o posicionamento da gente impede que aconteça isso. Às vezes também a gente, pessoal, não tem noção, não tem conscientização de como respirar. Se eu estou respirando de forma correta. E às vezes isso vai dar o quê? Vai levar dor na região cervical, né? Como a nossa colega Mara falou. Isso vai causar tensão. Então, esses exercícios é essencial que cada um faça, né? E também a expansão pulmonar, ela vai ajudar muito aos idosos que estão em casa, porque geralmente passa o quê? O tempo todinho sentado. Da TV para a cama, da cama para o sofá, né? Então, isso pode gerar algumas complicações pulmonares. Então, o ideal é que façam o quê? A reexpansão pulmonar, porque através dela eu vou melhorar o quê? A minha capacidade respiratória, né? Vou melhorar a minha troca gasosa. Então, eu melhorando a minha troca gasosa, o meu músculo vai ter energia, porque músculo necessita de energia para fazer qualquer atividade da vida diária. E respirar é um ato natural, né? Todo mundo respira, é natural. E para que a gente respire usando a nossa capacidade total, né? Que nosso pulmão é grande, só que a gente respira numa capacidade pequena. A gente respira bem superficial, então a gente tem que colocar o ar nesse pulmão todo. Então tem que puxar o ar bem profundamente pelo nariz. A gente vai demonstrar, né, mais pra frente um pouquinho, como é que são esses exercícios. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para que vocês aprendam e façam em casa, né, para ficar livre das complicações que possam
está cometendo, né, devido a esse período. A Mari vai mostrar alguns exercícios aqui agora. Isso, e até para que vocês possam repassar, né? Nem todo mundo está conectado, então que vocês passem a mensagem para os seus vizinhos, para parentes, né? Porque isso é muito importante. Está muito associado até ao próprio estresse, né? A depressão, está muito ligado, certo? A gente vai começar a fazer a demonstração de alguns exercícios agora, tá certo? Começando com o básico, né, que a gente chama de exercício respiratório básico, que é simplesmente puxar o ar pelo nariz bem profundamente, usando essa capacidade total pulmonar e soltando lentamente pela boca. Então, ó, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Lembrando, Lentamente. pessoal, que esse tempo respiratório ele deve ser a inspiração de 4 segundos e a expiração de 8 segundos, né, Mariana? Isso, a expiração ela é sempre maior. E a gente sempre faz força, a gente diz que é uma inspiração ativa, porque a gente faz, e a expiração ela é passiva, a gente vai só soltar lentamente, sentindo que o pulmão está sendo esvaziado. Tá certo? Então, essa série, ela pode ser repetida 10 vezes. Tem pessoas que vai fazer 5 e já vai ficar cansado. Então, não precisa repetir as 10. A gente tem que respeitar o limite do nosso corpo. Então, faz 5, depois faz as outras 5. Sempre descansando. Tá certo? Porque, como já foi falado, o músculo do pulmão, ele é um músculo como qualquer outro do nosso corpo. Então, ele também entra em fadiga. E a gente não quer isso. Tá certo? Então, puxa o ar pelo nariz bem profundamente e solta pela boca. E lembrando assim, esses exercícios ele não tem contraindicações. Qualquer pessoa pode fazer, criança, idoso, jovem, pode estar ativando a sua musculatura respiratória, né, meninas? Isso. O que pode acontecer, né? Às vezes tem gente que não tem o costume e fica tonto. Então a gente orienta que inicie os exercícios sentados, até ir criando, né, uma experiência e se adaptando e, consequentemente, se não sentir tontura, pode ser feito em pé, mais pra frente um pouco. Mas vamos começar sempre com cautela, certo? Depois que fizer os 10, né, as 2 repetições de 10, as 2 séries de 10, a gente pode pular para outro exercício responsivo, onde a gente vai fazer a mesma inspiração, puxa bem profundamente pelo nariz e vai dar uma seguradinha lá em cima. Quando vocês puxarem e não tiver mais para onde puxar o ar, dá uma seguradinha, conta até uns 4 segundinhos e solta tudo, certo? Puxa o ar pelo nariz, segura e solta. Bem lentamente, certo? Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir perguntando também, que a gente vai tirando no decorrer dessa live. Então, esses exercícios de expansão, eles podem ser acompanhados com movimento de membro superior, né? É ótimo, é perfeito, é ideal para que vocês façam em casa. Então, eu vou trabalhar com os meus membros superiores. De que forma? Eu sentada, né? Quem puder fazer em pé, né? Se não for idoso, não tem nenhum perigo, pode fazer, não tem nenhum problema. Mas a gente vai começar a fazer sentado. Então, esses exercícios, o objetivo, pessoal, é importante que vocês saibam, a reexpansão pulmonar. Isso vai levar oxigênio para o meu pulmão. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai puxar, eu vou explicar aqui, a gente vai puxar o ar pelo nosso nariz. Pessoal, nunca esqueça, porque o nosso nariz, ele é super importante. Por quê? Porque o ar entra pelo nariz. É ele que o quê? Que umidifica, filtra tudo que vai para o nosso pulmão. Então, a gente tem que começar o quê? Inspirando, puxando, né? A inspiração pelo nariz. Vamos lá, todo mundo inspirando. A gente vai fazer assim. Vai ser uma inspiração e depois vai ser uma inspiração fracionada, certo? Vamos lá, todo mundo. Eu vou puxar o ar, soltando na expiração. Agora eu vou fazer a inspiração fracionada.
associado ao membro superior. De 2 tempos. Então vamos lá, puxei o ar. Faço uma expiração em 2 tempos e solto totalmente a minha expiração. Lembrando só o seguinte, quem já sentiu cansado nesse básico que a gente iniciou, no caso que eu demonstrei, não é interessante já passar para o que a Luana está mostrando, porque já tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então já requer um pouco mais da musculatura da respiração. Então, lembrando que é gradativo, certo? Como na academia, a gente não começa pegando um peso maior, a gente vai começando com um peso menorzinho e depois vai progredindo. Tá certo? Então, é como ela falou, o ideal que faça esse, o inicial, e depois vai adaptando para ir para o mais difícil, certo? Aí vai ter também outro que não vai ter como eu demonstrar aqui, que também vai utilizar membros inferiores, né? Então a gente vai fazer agora isso daqui como se a gente fosse abraçar. Né? Mas ninguém vai abraçar ninguém nesse período de isolamento. Só quem está em casa, né? Mas o pessoal de fora a gente não vai. Então a gente vai fazer o quê? Vai levantar os nossos braços, né? Vai colocar nessa posição. Só que a gente vai fazer uma inspiração em 3 tempos. Eu vou abrir, né? Fazer a ins e depois eu vou soltar todo o meu ar. Vamos lá? Mais uma vez. Puxo o ar em 3 tempos. Soltei. Então é isso, é necessário que vocês façam em casa, porque a gente só vai ter benefício. A gente pode também, tem os exercícios corporais, que eu acredito que vocês devam estar fazendo em casa. Inclusive teve uma live de manhã, falando sobre a importância desses exercícios. Os respiratórios podem ser associados aos corporais. Então, é muito importante, até o relaxamento, porque como a gente viu no início, esses exercícios expansivos, ele também relaxa a musculatura. Então, é a casadinha perfeita dos exercícios corporais e finalizar com a respiração, com esses exercícios expansivos. Pessoal, chegou aqui uma pergunta muito interessante para a gente. Quais são as consequências de respirar de forma errada durante o exercício? As consequências são que você vai ter dor de cabeça constante, dor na região do cervical, tensão muscular, principalmente na região dos ombros. Às vezes a gente está com esses sintomas e não sabe por quê, mas é exatamente por respirar errado. E até quem tem pressão alta, respirar errado, muitas vezes eu até costumo falar, na academia, com os exercícios que foram passados, foram conversados inicialmente de manhã, muita gente prende a respiração para fazer os exercícios, então não pode. A pressão da gente eleva, e para quem já tem a pressão alta, fazer exercício assim não é correto. Então, a minha caixa torácica, se eu não respiro direito, ela não vai ter expansão, meu pulmão não vai ter expansão nenhuma. Então eu só vou estar trazendo danos ao meu sistema respiratório. E muitas vezes a gente diz, eu tô com uma dor, tô com torcicolo, eu tô com a coluna cervical doendo, acha que é... E simplesmente às vezes é respirar, errado. É a tensão do dia a dia, é o estresse. E façam. Comecem a praticar diariamente esses exercícios respiratórios, que com certeza vocês vão ter um lado positivo muito grande. Não adianta a gente estar falando aqui e fazer uma vez e ainda já sentir. Não é mágica. É fazer, é prática, é dia a dia, é colocar na rotina de vocês. Outra coisa interessante, pessoal, a respiração, ela é um ato praticamente que a gente nem percebe, que está fazendo, é um ato involuntário, Mas quando a gente está, por exemplo, correndo, a gente percebe como a gente precisa respirar, Às vezes a gente sente aquela
necessidade de um pouco mais de ar. Então é muito importante que a respiração ela seja trabalhada em todos os momentos do nosso dia, inclusive na hora de uma corrida, seja qual for a atividade física que estejamos fazendo, uma caminhada, uma corrida, seja o que for, uma academia. Às vezes a gente está aqui trabalhando sentado, aí a gente para um pouquinho o que está fazendo, levanta, respira fundo. A gente necessita dessa troca gasosa. O cérebro agradece muito. A gente consegue até desempenhar o nosso trabalho com mais facilidade, porque a gente oxigena bem o nosso cérebro. O sono melhora, a qualidade do sono é outra coisa. Tem tantas pessoas que têm distúrbio do sono por causa dessa dificuldade na respiração. Tem até que fazer uso de ventilação não invasiva, muitas das vezes, de CPAP, né? Para poder então conseguir dormir uma noite tranquila, né? Então é muito importante a respiração. Às vezes muita gente tem várias patologias, mas o problema também é chega muitas pessoas falando: ah, mas eu sinto muita falta de ar. É por quê? Porque não tem conscientização da sua respiração. Então o que a gente está passando aqui é que vocês venham a ter conscientização da respiração, possa estar praticando esses exercícios. A gente não vai aprender de uma hora para outra, né? Tudo leva tempo, a gente tem uma conscientização para ter uma melhor qualidade de vida. Outra coisa, pessoal, para quem é alérgico, né? Eu falo por mim, porque eu tenho muitas alergias e geralmente no inverno eu começo a apresentar uma falta de ar incrível. Aí uma bela vez eu fui numa pneumologista, então ela fez comigo uns exames lá para descobrir, né, porque eu tinha tanta falta de ar. E ela disse: ó, Mara, tua falta de ar não é nada mais do que alérgica, né? Eu estava até suspeitando que tivesse asmática, mas não. Então o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito o meu padrão respiratório. Hoje em dia, no inverno, eu quase não tenho mais falta de ar, porque eu respirava muito errado. Então, como eu sou muito alérgica, tenho muitas alergias respiratórias, né? Tenho rinite, tenho sinusite, tenho um bocado de coisinha respiratória que me acompanha. Então, depois que eu introduzi na minha vida o padrão correto, que é o diafragmático, eu hoje quase não tenho falta de ar. Melhorou muito, melhorou 95%. Não vou dizer que eu estou no 100%, porque quem tem alergia tem, né? Mas eu melhorei 95% minha respiração. E outra coisa também, o padrão diafragmático, para quem conhece o Pilates, é o que a gente usa no Pilates. E a gente, fazendo essa respiração, melhora a postura, né? Nossa postura cresce, o ombro cresce, o nosso abdômen segura, né? O nosso cinturão, que a gente chama, cinturão natural é o nosso abdômen. Então ele segura os órgãos, é mais, a pessoa fica mais organizada, vamos dizer assim. Tem inúmeros benefícios, né? Se a gente for citar aqui, uma vai lembrando uma coisa, vai lembrando outra, e esse é um deles também, né? Não deixa de ser. Ah, pessoal, também tem outra coisa. Vocês podem estar tirando dúvidas no Alô Saúde, né, a respeito do coronavírus, das 8 às 16 horas, através do número 993470484. E pessoal? Pessoal, outra coisa que é importante ressaltar é sobre a questão da natação. É muito importante você ter um padrão respiratório correto, porque se você quiser praticar alguma atividade aquática, se você não tem uma boa respiração, você não vai conseguir desenvolver, certo? Então, por aí vocês vão tirando como é extremamente importante uma respiração correta. Ok. Isso, uma respiração correta, ela influencia no seu dia a dia. Você vai estar mais relaxado. Às vezes a gente chega à noite tensa. Por quê? Porque a gente já acorda estressado, né? Tem os afazeres de casa, é menino chorando, é arrumar as coisas para fazer dentro de casa, e a gente passa o dia, o que às vezes, com aquele padrão respiratório totalmente errado, utilizando o quê? A musculatura acessória, aquela respiração forçada. E isso acaba, pessoal, gerando dores demais na gente. Então é necessário a gente rever a nossa conscientização. Mais uma vez, lembrando, como a Luana acabou de falar, pessoal, o Alô Saúde está aí disponível de 8 às 16, de segunda a sexta, só para dúvidas com relação ao Covid-19, ok? Chegou mais uma pergunta aqui
em relação aos pacientes que têm doenças respiratórias, se eles podem ou não praticar essas atividades mesmo com essas doenças respiratórias, né? Podem e devem, porque Não há contraindicação. lembrando que a musculatura respiratória é como qualquer uma outra do nosso corpo. Então, se a gente não trabalha ela, né? Por exemplo, a Mara, que já disse que tem doença respiratória, né? Sinusite, rinite e todas as ites. Assim como eu Possíveis e também. imagináveis. Se a gente não pratica exercício, a gente fica prostrado, como é que vai ficar essa musculatura? Né? Se a gente tem que Deus nos livre, mas que vem uma doença que peça mais, né, da nossa musculatura, a gente, como é? A gente vai aguentar? A gente vai fadigar muito mais rápido. Então, esses exercícios que a gente mostrou aqui, né, reexpansivos, ele vai trabalhar o fortalecimento dessa musculatura e vai fazer com que o nosso pulmão fique sempre grande, fique sempre ventilado, fique sempre aberto. Certo? Outra coisa, pessoal, muito interessante. Eu falei até no início dessa live. Ninguém aprende um padrão diafragmático em um dia. Isso é uma coisa, uma prática que tem que ser feita diariamente, principalmente antes de dormir, né, ao deitar, porque é a hora que você está mais relaxado. E nesses momentos a gente consegue ter uma concentração maior e então a gente vai treinando esse padrão diafragmático. Eu precisei de meses, viu, para conseguir adquirir meu padrão diafragmático. É difícil, mas não é impossível. É só questão de treino, tá bom? Por isso, pessoal, pratique em casa, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Porque é só através, né, da atividade física, né, porque vai ser uma semana aqui que vai ter todos os profissionais, vai estar trazendo orientação. Então, cada um de vocês, na sua casa, pode estar recebendo essa orientação. É muito importante. A gente já está fazendo aqui, já está terminando já. Agradeço, né, a cada um de vocês que mandaram perguntas. A gente espera ter contribuído, né? Espera que tenha sido uma conversa interessante, né? Que a gente tenha passado conhecimento, um pouquinho do nosso conhecimento do dia a dia para vocês, que vocês façam uso, né, do que a gente conversou aqui, botem em prática essas informações. Porque a gente só tem qualidade de vida quando a gente se cuida, né? Quando a gente respira bem, né? Quando a gente só traz o bem para dentro de nós, aí a gente vive bem. Um abraço, foi bom estar com vocês.